bom, bem-vindos à noite informativa, edição de quinta-feira. Hoje trouxemos dois convidados para abordarmos assuntos ligados à economia, aliás, com passagem pela política, pelo facto de, a esta altura, o país estar a viver um fenômeno misto, tanto economia e política. Recebo em estúdio o Dr. Adelino Buque, que é praticamente comentador residente, e a Sifo Osman, que é, para além de economista, é gestor e vive praticamente diretamente o dia a dia deste impacto da economia que o país está a viver, sob o ponto de vista da região norte do país, e vamos colher dele a experiência do impacto do fenómeno que o país está a atravessar, principalmente para a região norte do país. Importa referir que, devido à tensão político-militar, o país está praticamente cortado e não há fluidez no tocante a mercadorias de sul a norte e vice-versa. Vamos olhar para esses aspectos. Começo por si, Adelino Buque. Muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Que leitura primeiro faz da Conta Geral do Estado que foi apresentada ontem e hoje a nível da Assembleia da República? Talvez este seja o ponto de partida para olharmos para o atual cenário económico que o país atravessa. Muito obrigado, boa noite. Bom, primeiro é importante realçar que a Conta Geral do Estado é referente ao ano 2014. Sim. E foi apresentado agora em 2016. De acordo com a informação que contém, tivemos uma cobrança de receitas na ordem de 70% para a cobertura do Orçamento Geral do Estado, contra, portanto, cobrindo cerca de 7,5% daquilo que eram as previsões iniciais, ou seja, a ideia que existia do orçamento de 2014 era que 37,5% seria coberto com recurso a recursos externos. Sim. Nós conseguimos fazer cerca de 70% e, conseguinte, 30% foram recursos externos. Eu penso que esta é uma informação relevante para começar. E depois tivemos dois momentos em 2014. Tivemos o primeiro Orçamento Geral do Estado aprovado e depois tivemos um orçamento retificativo. Okay. Os dados indicam que no Orçamento Geral do Estado previsto houve uma arrecadação de receita na ordem de 6,1% a mais relativamente àquilo que estava previsto, e no retificativo tivemos cerca de 0,5% a mais. Portanto, significa que foi um ano, do ponto de vista da arrecadação de receitas fiscais, excelente. Okay. Tivemos a Conta Geral do Estado, de acordo com os dados do Tribunal Administrativo, enferma dos mesmos vícios recorrentes desde que se começou a apresentar a Conta Geral do Estado. Aliás, mesmo com aconselhamento sobre estes pontos. Exatamente. Primeiro, a deficiência dos arquivos para encontrar os documentos de suporte das despesas. Diz-se que é muito difícil encontrar. Quer no momento em que é verificada, quer no momento em que se faz o contraditório da conta. Sim. Então, não há, do ponto de vista de capacidade das instituições, de ter esta informação à sua disposição. Continua-se a fazer despesas inapropriadas nos casos e nos outros despesas não elegíveis. Okay. Do ponto de vista da conta, o que configura desvios da aplicação. Portanto, e o pior de tudo isto, de acordo com o Tribunal Administrativo, é que não se reporta antes nem depois da realização. Portanto, se reportasse depois, pelo menos a dizer que aquela verba X foi aplicada para efeito Y, já era um passo significativo para a correção destes processos. E depois temos as alterações às dotações não autorizadas. Portanto, estes são os vícios recorrentes
daquilo que tem sido apresentado como problemas na conta geral do Estado. E é esta conta que foi analisada. É verdade que, do ponto de vista dos deputados, que são as pessoas que têm que fazer a leitura desta conta, eu penso que houve a divergência que houve, mas sobretudo por causa de um fenómeno que se pretende perpetuar em tudo o que é debate nacional, que é a dívida pública. Sim. Ora, se em 2014 ainda era... Até porque em 2014 o governo estava à porta de saída. Sim, estava à porta, não só estava à porta da saída, como ainda não era nenhuma dívida, era um simples aval que o Estado tinha dado. Portanto, é difícil que apareça, que eu avalizei a compra de um determinado bem e aparecer como o quê? Então, há esta tendência também de politizar, que é importante que se diga que é politizar um assunto que não é nada político, portanto, e por via disso, e como a opinião pública está de tal sorte intoxicada com esta situação, quer dizer, vai se influenciando. Mas é importante que se diga que nesta conta 2014, do ponto de vista daquilo que é a informação, não poderia estar essa informação que é requerida e por via disso se pretende que seja chumbada a conta geral do Estado. Portanto, deixe-me dar aqui mais um pequenino dado importante, que é o nível de satisfação do grupo de especialidade na Assembleia da República sob a responsabilidade do Dr. Inés Comis, que diz que há uma evolução. É verdade que há uma evolução, mas é importante que, de facto, estas coisas mínimas, documentos de suporte de despesa, é uma coisa mínima, elementar, que não pode continuar a manchar aquilo que é a conta geral do Estado. Quer dizer, as pessoas não a encontram, devem ser responsabilizadas. Só assim é que esta situação pode ser sanada. Tá. Quem faz parte deste espaço também é a CIF Osman, que lida com esta movimentação de economia a nível do país. A CIF, muito boa noite, bem-vindo aqui ao nosso espaço. Quando se tem um relatório de contas ligado ao ano 2014, assim, a um olhar superficial, as pessoas metem na cabeça que é precisamente desta conta geral do Estado que se precisa, porque pensa-se que o atual cenário que se vive é originado por atos ou por gestão cometidos no ano 2014. Haverá aqui alguma ligação ao atual cenário de economia que se vive no país e as contas de 2014? Boa noite, senhores telespectadores. É um prazer estar aqui, agradeço o convite da STV. É um prazer também partilhar o painel ali com a doutora Adeline Buch. Muito obrigado. Repare, é claro que as coisas estão interligadas, sem dúvida nenhuma. O que eu acho que não é correto afirmar-se é que tem a ver apenas com as contas gerais de 2014. A verdade é que foram reveladas recentemente dívidas de cerca de 1,4 bilhões de dólares que não eram conhecidas do povo e supostamente também não eram conhecidas pelos parceiros internacionais, não é? É verdade que a não revelação atempada dessas dívidas constitui, sem dúvida nenhuma, um ato condenável. Acho que o próprio Governo já veio reconhecer isso mesmo. Quanto a isso, não há dúvida nenhuma. Mas é preciso termos a lucidez para desmistificar alguns assuntos. 1,4 bilhões de dólares é realmente uma soma grande, bastante relevante, mas temos que analisar o quadro geral. Portanto, representa cerca de 11% da dívida externa do país. Não é? Embora essa parcela seja significativa, sem dúvida alguma, 10% é bastante significativo, a verdade é que o país estaria sobreendividado na mesma se essas dívidas não existissem. Portanto, nós atingimos um rácio de cerca de 86% em final de 2015, segundo o comunicado que foi recentemente emitido pela missão técnica do FMI que cá esteve, não é? Se não tivéssemos esses 1,4 bilhões de dólares incluídos, não seriam 86%, mas seriam provavelmente 70%, 75%, eu não fiz a conta, mas continuaria a ser uma situação de sobreendividamento bastante grave. Portanto,
Isto para dizer que a atual situação de sobreendividamento no país resulta de um conjunto de políticas, em minha opinião, desajustadas, que vêm de há muitos anos para cá. Conjunto de políticas que têm a ver com algum excesso de despesismo por parte do Estado e com falta de políticas económicas que visem, efetivamente, promover a produção interna para estarmos menos dependentes de importações. Acho que isto é importante desmistificar apenas para clarificar. Agora, realmente a situação económica do país, neste momento, nós os empresários olhámos-la com muita apreensão, como não podia deixar de ser, não é? Com muita apreensão e, em alguns casos, com alguma frustração. No caso concreto da província de Cabo Delgado, vemos uma vez mais goradas as expectativas de termos um desenvolvimento assinalável que resultasse, por exemplo, do desenvolvimento da indústria do petróleo e gás. Não tenho dúvidas nenhumas que o país precisa de enfrentar esta questão do sobreendividamento. Avizinham-se, certamente, políticas de austeridade extremamente fortes. Não é? O país tem que estar preparado para isso, nós temos que apertar os cintos. O povo moçambicano tem que mostrar uma vez mais de que fibra é que é feito, tem que se preparar para esses sacrifícios. Mas eu tenho dito noutros fóruns de debate, e não me canso de repetir isso, temos que nos preparar para essa austeridade, mas temos que, sobretudo, pensar no período pós-austeridade. Eu acho que esta questão de pensarmos no período pós-austeridade não tem sido suficientemente, não tem tido a ênfase que eu acho que devia ter. Será que vem aí bonança suficiente depois desta tempestade? Não, a questão é a seguinte, há de vir uma tempestade que vai durar... O tempo que durar. O tempo que durar, provavelmente 8, 10 anos, não sei, tudo vai depender do processo negocial, não é? O que é preciso é que, ao longo destes 8 ou 10 anos, o país se vá preparando para, quando terminar desta questão do sobreendividamento, quando conseguirmos sanar esta questão do sobreendividamento, estarmos preparados para termos uma economia que seja globalmente mais competitiva, para sermos capazes de produzir localmente muitas coisas que atualmente importamos. Este episódio sirva de lição. Que é para depois, quer dizer, quando terminarmos este período de austeridade, depois de exigidos grandes sacrifícios ao povo moçambicano, não voltemos outra vez a gastar a torto e direito. E para isso é preciso implementarmos, durante este período de austeridade, uma série de políticas. Portanto, o Estado vai ter menos recursos financeiros para gastar, disso não tenho dúvida nenhuma. Mas isto não deve ser visto como um problema ou como uma desculpa para o Estado deixar de fazer algumas coisas. É fundamental que transformemos este problema numa oportunidade para o Estado passar efetivamente a ser mais eficiente, para passar ou digamos, importar os princípios de gestão privada, que são baseados em princípios de eficiência e de racionalização de recursos, e conseguir efetivamente, com menos, fazer muito mais. Portanto, não se pode usar agora como desculpa esta questão. O Estado tem que melhorar a sua eficiência, temos que garantir que não hajam desperdícios, temos que garantir que os vários programas de desenvolvimento que existem, ainda recentemente foi lançado o Fundo Catalítico, não é? Que esses programas, de facto, cumpram as razões pelas quais foram coisas. E para isso precisamos de um Estado que trabalhe arduamente, que faça microgestão, inclusive em algumas coisas, que precisamos de governantes que acompanhem a implementação desses produtos, porque temos que garantir que não hajam desperdícios. Temos a questão dos vulgos 7 milhões, nós temos que garantir que sejam melhor aplicados para que não hajam efetivamente desperdícios. E para isso, só para terminar, precisamos de ter governantes que tenham não só competência para o fazer, mas sobretudo que tenham disponibilidade de tempo para o fazer. Portanto, nós temos que alterar um bocadinho a cultura de governação. Temos que libertar alguns governantes, refiro-me a vereadores, diretores provinciais, ministros, para fazerem o seu trabalho de executivos e estarem menos dedicados ao trabalho político. Portanto, nós queremos ver governantes, não é, que, digamos, deitem mãos à obra, que tenham a mão na massa, como se costuma dizer, e que estejam presentes e que acompanhem de perto a implementação de programas para garantir que estes programas tenham efeitos. Portanto, em tempo de crise, a delegação de tarefas não costuma ser uma boa política. Portanto, isto é um apelo que eu deixo, é a única forma que nós temos, enfim, de recuperar desta situação de sobreendividamento. Adelino, como dar a volta por cima esta situação, este cenário que eu penso que ele tocou num aspecto muito importante sobre
o impacto que esta situação tem na nossa vida hoje. Sim. O grande impacto, efetivamente, é que nós fomos apanhados numa situação de gente extremamente confortável, que não sabe pegar na enxada e não produz o seu próprio tomate para o consumo, não produz a sua couve para consumir. Então, somos uma sociedade que vive de importações. Esta situação encontra-nos numa situação em que nós não temos nada no nosso próprio quintal. E o impacto é muito grande. Portanto, é importante que sejam revistas as políticas de produção. No outro dia estávamos aqui a falar sobre isso, se calhar um programa específico para olhar para aquilo que são efetivamente as políticas de produção. Porque muitas vezes nós ouvimos falar de boas políticas agrárias, mas que no fim do dia não tem resultado nenhum. Ok? São projetos que muitas vezes não saem do papel. Não saem do papel. Okay. Então, nós precisamos, de facto, a nossa grande saída para a situação em que nos encontramos é a produção. E a agricultura é o ponto de partida. Porque se nós nos pudermos alimentar internamente, do ponto de vista de comida, já temos meio caminho andado. O resto pode acontecer. Portanto, eu penso que é importante que o nosso governo, esteja virado a desenhar políticas que resolvam estes problemas de base. As distorções nas políticas económicas que estão a acontecer. É importante. Dizia o colega que é importante que os ministros, os vereadores, os diretores provinciais deixem de fazer política e trabalhem efetivamente naquilo que dá resultado. É verdade. A maior parte dos nossos dirigentes falam mais política do que a atividade que foi confiada para realizarem. Então, num momento destes, é preocupante. Eles, de facto, devem se desmobilizar para a sua atividade principal. Se não tiver essa vocação, metam outros. Okay. E que é para podermos sair desta situação. Portanto, o diretor provincial da agricultura deve estar constantemente no campo e a fiscalizar os extensionistas, a verificar a aplicação das políticas do governo em relação às produções, etc, etc. O do comércio tem que fazer a mesma coisa, etc. Nós vamos ver as coisas a mudar, mas se continuarmos na situação em que estamos, confortáveis nos nossos gabinetes com ar-condicionado, eu acho que não vai mudar nada. Vai piorar a situação. Ok. Yeah. Asif, eu vou colher muito de si, aliás, pelo fato de poucas vezes estar do lado de Maputo e viver o fervor da economia do país, do lado do norte, é lógico. Muitas vezes assistimos a uma situação em que temos um problema econômico e político à mistura. Até que ponto é que a atual situação da tensão político-militar alia-se ou piora o cenário econômico que o país está a atravessar? Parece-me óbvio que a atual tensão político-militar só pode ter impacto negativo na situação económica. Isso parece-me óbvio. É fundamental que as pessoas envolvidas neste conflito político-militar rapidamente resolvam esta questão. Quer dizer, a região norte sente isto diretamente? Sem dúvida que sim, a região norte, e estou convencido que o país inteiro. O país inteiro. A questão que se coloca é que nós já temos pressões sobre a nossa economia. Sim. Pressões internas que resultam desta questão da dívida pública, temos pressões externas que resultam do cenário da economia internacional, que também não é muito favorável. A última coisa que o nosso país precisava é que fôssemos nós próprios a agravar esta situação com conflitos político-militares, não é? Okay. Portanto, é importante que as partes envolvidas resolvam esta questão rapidamente, quer dizer, temos que sair disto. Acho que é preciso fazer um apelo ao patriotismo de todas as partes envolvidas. As pessoas têm que deixar de lado um bocadinho as suas próprias ambições, não é? As suas próprias ambições políticas, as suas ambições de poder e pôr, de facto, o país à frente de tudo isso. Tá. Portanto... Sim, Adelino, coloco-lhe a mesma questão e muitas vezes quando colocamos esta questão a um dirigente, fica-se com a impressão de estar em cima do muro. Há quem culpe até ou atire a culpa da atual situação político-militar
para justificar-se do cenário econômico? Haverá aqui qualquer interligação? Até que ponto? Há uma grande interligação. Se nós não tivéssemos o cenário atual, por exemplo, eu vi nas reportagens televisivas hoje duas reportagens muito interessantes sobre o milho que sai para Malawi, para a Tanzânia, porque não há possibilidade de escoar para o centro e para o sul. Sim, aliás, fala-se agora da Tanzânia ter aberto um novo corredor. Exatamente. Aliás, do Malawi ter aberto um novo corredor, que é o da Tanzânia, para fornecimento de combustível e de outros bens. Sim. Então, esta situação realmente é preocupante. A questão política, se nós não tivéssemos os problemas políticos que nós temos, algumas coisas não estariam no nível da questão. Tanto, e isto não é um assunto porque se fores a reparar, o Sul, feliz ou infelizmente, vivia do milho, feijão, do Norte e do Centro. E o Norte e o Centro precisam das matérias industrializadas que saem de Maputo para... Portanto, há aqui uma reciprocidade do ponto de vista de trocas comerciais bastante forte, que o facto de não poderem fazer este fluxo com normalidade muda tudo. Muda tudo. Portanto, é realmente preocupante o cenário político-militar que vivemos e é urgente que haja solução para este assunto. Porque todo o resto... Estes novos integrantes da Comissão Mista trazem alguma solução? Eu penso que é cedo para avaliar, mas do ponto de vista daquilo que são, por exemplo, é uma percepção pessoal, até posso estar errado, do ponto de vista daquilo que são os últimos membros indicados pelo governo, sim, eu acho que trazem uma ligeira confusão do ponto de vista de com quem é que a Renamo está a dialogar. Por exemplo, nós temos e aqui é bom que fique claro que não estou a falar do mérito ou demérito das pessoas, estou a falar de com quem é que a Renamo está a falar. Sou com o governo, com o partido ou com a sociedade em geral. Sim. Nós temos, por exemplo, o chefe daquela comissão, que é o Jacinto Veloso, sim, é membro, é conselheiro do Estado. Sim. Temos Bem-vinda Levi, que é assessora do Presidente. Sim. Temos o outro que também é funcionário da Presidência da República. Sim. Mas temos o antigo ministro e ex-deputado Alfredo Gamito, sim, que, do ponto de vista institucional, não sei qual é o cargo que ele tem. Creio que não faz parte nem do governo. Talvez queira acolher alguma experiência em volta da administração estatal. É possível, mas a questão é em que medida é que está ali. É governo, é Frelimo, o que é? Depois temos os dois deputados da Assembleia da República. Galiza Matos. Uma coisa é ter deputados do lado da Renamo, que eles não têm nenhuma responsabilidade do ponto de vista estatal. Agora, a Frelimo devia saber se, para aquele diálogo, concentra baterias com que ala da governação, do partido ou de todos. Portanto, aquela situação, na minha opinião, eu espero que... Mas só a troca, ou só o reforço, só o facto do Presidente da República ter feito uma mexida no xadrez, não significa algum sinal de comunicação, pelo menos? Não haverá comunicação? Não, a comunicação está aberta e, aliás, foi público. O próprio Presidente da República falou, para aumentar o número, que houve uma comunicação aberta com o líder da Renamo. Sim. É positivo. O líder da Renamo, em teleconferência, também falou desta comunicação. Agora, a questão é, em algum momento estes assuntos vão transitar das comissões, vão para um outro fórum, depois vão ter que ir à Assembleia da República. São as mesmas pessoas que tratam. Quer dizer, eu acho que aqui, se calhar, algum mau conselho. Espero que esteja errado,
Mas eu penso que era importante que nós tivéssemos a percepção de que, bom, o governo está a dialogar com a RENAM. Ok. Não é? E depois, quando as coisas transitassem para outro fórum, o outro fórum também lidasse com aqueles assuntos, porque nós não podemos olhar para a delegação da RENAM tem um deputado, ali também pode ter deputado. Não é bem assim, porque a Frelimo está no governo. Okay. Então, eu penso que tirando este pequeno detalhe, que pode ser pequeno ou grande, conforme o ângulo que a gente pretende olhar para o assunto, o resto eu penso que está bem encaminhado. Eu penso que temos que dar o benefício da dúvida, temos que esperar para ver também, não é? Okay. De acordo com a recente informação, as cartas foram emitidas para os mediadores, está-se à espera que os mediadores aproximem para que haja ao mais alto nível alguma aproximação. Eu acho que é um ponto interessante, é um ponto certo. Tá. Assif, disse, e eu nem vou querer mergulhar em aspectos políticos, queria que olhasse mesmo para factos económicos. Assiste-se nos dias que correm, aliás, desde o ano passado, o encerrar de várias empresas a nível da região norte do país. Falo de Cabo Delgado, falo de Nampula, principalmente ao longo do corredor de Nacala. Estaremos perante expectativas frustradas parte dessas empresas ou em mercê mesmo da crise que se vive? Não, há por um lado, de facto, estas expectativas frustradas em função do desenvolvimento à volta da indústria do petróleo e gás que se esperava que já tivesse sido iniciado, não é? Muitas empresas fizeram investimentos avultados a contar que o timing do arranque desses projetos fosse já o ano passado, não é? Fosse bastante são empresas que se endividaram, algumas delas, e que neste momento não têm condições de manter as suas portas abertas. Agora, é preciso entender também que nós estamos num cenário um bocado paradoxal. Okay. O país precisa, neste momento, de despesa pública. O país precisa de políticas expansionistas. O problema é que, em função desta situação de sobreendividamento, nós temos que fazer, ou é necessário fazer precisamente o contrário. Muito recentemente, por exemplo, o Banco de Moçambique reveu em alta as taxas diretoras. Ora, elevar as taxas diretoras, em que o objetivo é supostamente conter a inflação, é manifestamente uma política contracionista, que vai abrandar o crescimento económico. E a mim parece-me que aqui há uma escolha muito importante a fazer. Precisamos de saber se preferimos ter uma população que vê a sua renda real cada vez mais dilapidada por causa do fenómeno da inflação, ou uma população que pura e simplesmente não tem renda porque, entretanto, vai ficando desempregada. Okay. Não é? Portanto, o Banco Central elevou as taxas diretoras, implementou uma política monetária contracionista com o objetivo de conter a inflação, não é? E, ainda por cima, tem o condão de, provavelmente, nem esse objetivo de conter a inflação se atingir. Não é? Eu tenho dúvidas de que a simples subida da taxa diretora, que o mecanismo de transmissão para os mercados, não é, venha realmente a conter a inflação. Portanto, vamos estar a abrandar o crescimento económico sem sequer conseguir, de facto, conter a inflação. Portanto, isto também está por detrás do encerramento de portas de empresas e quer-me parecer a mim, que a situação vai se agravar nos próximos meses, com certeza. Ok. Adelino Buque, mesmo para terminar, até que ponto é que o alcance de qualquer desfecho feliz, do ponto de vista político do nosso país, poderá ajudar a ultrapassar esta crise económica que o país atravessa? Olha, a crise, do ponto de vista da dívida, sim, ela vai se manter por algum tempo. Não vai se ultrapassar. Sim, mas a liberdade e a paz ajudam pelo menos a liberdade e a paz vai permitir que o país funcione com normalidade. E haja busca de outras alternativas para ultrapassar. Exatamente, para a sociedade, no mínimo, se alimentar e manter a esperança, porque uma coisa é tu teres a ter 50 carros a passarem de uma vez, que não param em nenhum lugar, nos lugares onde as populações... Exatamente, onde as populações vendiam
qualquer coisa, algum excedente agrícola para comprar outra coisa. Já até havia pequenas pensões ali, exatamente, pequenos mercados exatamente. a surgir. Essa situação já não se observa. Então, tu estás a amputar economicamente todo um país por causa da guerra. Há muita gente que produz, tem alguma coisa para vender, para em troca comprar outra coisa para se alimentar, mas acaba até deteriorando aquilo que tem ali, sem poder fazer nada. Portanto, esta é uma situação grave. Eu penso que nós temos o exemplo do fim da guerra dos 16 anos. Sim. Nós alimentávamos-nos do milho amarelo. Sim. Não durou 2 anos depois dos acordos do Acordo Geral de Paz. A população foi para o campo, produziu, alimentou-se. Portanto, o milho amarelo desapareceu pura e simplesmente. Há capacidade, há condições para nós produzirmos, pelo menos para o nosso próprio sustento. Ok. Então, o que nós precisamos, efetivamente e definitivamente, é paz. Tá. Assim, em jeito de fecho, o que é que nos deixa? Não, eu gostaria de secundar o que o Dr. Adelino Buco acaba de dizer. Quer dizer, a crise de sobreendividamento vai durar algum tempo, sem dúvida alguma. Sim. E vamos exigir do povo moçambicano enormes sacrifícios. Acho que é perfeitamente injusto exigirmos ainda por cima o sacrifício de estar submetido a uma situação de guerra. Portanto, esta situação tem que ser ultrapassada. Não adianta, neste momento, determinar de quem são as culpas. O que é preciso é apelar ao patriotismo de todas as partes envolvidas para que coloquem os interesses do país acima de quaisquer ambições pessoais ou ambições políticas. Olha, deixa só deixar em rodapé. Queria saudar os acontecimentos em Portugal, a realização da primeira Conferência Internacional do MUSEF, que foi um grande sucesso, onde o Presidente da República, professor Marcelo Rebelo de Sousa, apareceu a elogiar o Presidente Joaquim Chissano e o PCA do Grupo Soico, rasgados elogios. E mantenho uma expressão que ele dizia: as relações entre Moçambique e Portugal e vice-versa vão ter que necessariamente passar por este homem, referindo-se ao Daniel David. É uma frase muito forte do ponto de vista de um indivíduo que vem da sociedade civil, que não faz política e faz negócios, etc. Eu penso que é um aspecto muito relevante. É relevante também o facto de, apesar de todos estes problemas que nós temos no nosso país, estarmos com o país na montra num país europeu. Portanto, é muito significativo. É muito significativo também o facto do Presidente da República, aliás, o antigo Presidente da República, ter recebido em Portugal o Prémio Norte-Sul e, seguidamente, ser galardoado pelo Presidente da República Portuguesa com... Mais um alto... Exatamente. O que significa que o mundo também olha para nós com outros olhos de ver. Portanto, é importante isto num momento em que estamos em crise interna. Aquele evento, aquela ação do governo português para conosco, aquela ação da União Europeia para com Moçambique em relação ao Norte-Sul, sobrelevou o nome de Moçambique pelos melhores motivos do mundo. Portanto, eu penso que vale a pena deixar este aspecto, ainda que em rodapé. Vale a pena rever esta matéria. O antigo Presidente da República, Joaquim Chissano, recebeu hoje o Prémio Norte-Sul do Conselho Europeu. A distinção é atribuída todos os anos a duas personalidades que se destacam na defesa dos direitos humanos e da democracia. A cerimônia solene da entrega do importante prémio a Joaquim Chissano decorreu na Sala do Senado da Assembleia da República de Portugal. O evento contou com a presença do presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e foi dirigida pelo presidente do parlamento daquele país, Ferro Rodrigues. O ato solene contou ainda com a presença do antigo presidente de Portugal, Jorge Sampaio,
empresários e personalidades moçambicanas e portuguesas. E foi das mãos do presidente Marcelo Rebelo de Sousa que Joaquim Chissano recebeu o prémio, com os presentes a saudá-lo efusivamente. O mesmo aconteceu com a outra galardoada, a grega Laura Papa. Mas antes, o Conselho Europeu explicou as razões da atribuição do prémio a Joaquim Chissano e Laura Papa. O presidente Chissano poderia ter sido um médico de sucesso, mas a luta pela liberdade levou a outra carreira. Fez a Guerra da Libertação, viveu uma guerra civil, sucedeu a um presidente carismático, construiu a paz com os seus adversários internos, com os países que ameaçavam o seu. Ganhou eleições livres e retirou-se quando ainda podia ser constitucionalmente eleito, numa lição de humildade democrática que partilha com Nelson Mandela e que devia ser mais vezes seguida em África. O presidente Chissano dedicou toda a sua vida à defesa dos direitos dos povos e à paz. Duas ideias fundamentais do projeto do Conselho da Europa, duas razões adicionais para o felicitarmos pelo prémio que hoje lhe é entregue. Reconhecimento secundado por Ferro Rodrigues, presidente do Parlamento Português. Ao premiar certas personalidades, o Conselho da Europa dá um sinal político de inegável significado. Dá rostos e exemplos concretos a direitos que são universais e a causas que se pretendem promover. Os laureados deste ano são Laura Papa e Joaquim Chissano. Joaquim Chissano, por seu lado, não precisa de apresentações em Portugal. Lutou pela independência de Moçambique, presidiu a este país amigo e foi um protagonista da consolidação das instituições democráticas, da criação das condições para o desenvolvimento e da paz em Moçambique. Foi um combatente da e pela liberdade. Nos últimos anos tem desempenhado com sucesso vários cargos internacionais e muito justamente recebido inúmeros prémios. Saúde, pois, os premiados e o espírito de diálogo que presida este prémio. Recordar que Joaquim Chissano é o segundo moçambicano a receber este prémio. Graça Machel também foi agraciada com o mesmo reconhecimento. O antigo presidente da República, Joaquim Chissano, recebeu hoje o Prémio Norte-Sul do Conselho Europeu. Vamos, a esta altura, acompanhar a reação do antigo estadista moçambicano que dedicou o prémio a todos os moçambicanos pela sua contribuição na consolidação da democracia. Joaquim Chissano elogiou a Conferência Mosefo por ser uma ponte de parcerias entre Moçambique, Portugal e o mundo.